Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical virtual da Igreja Batista em Santa Cruz, no 3º Distrito de Nova Friburgo. Eu sou o pastor Joaquim Dias, que vou ajudar você na compreensão das Escrituras nesse momento. Sou pastor dessa igreja. Quero convidá-los a refletir sobre o tema sofrimento e glória. E lembro a você que a lição de hoje e as demais que estamos postando aqui desse tempo estão baseadas no livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Deixe-me ler, então, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 até o versículo 25. Essa é a primeira de uma série de passagens que vamos usar aqui na nossa lição. Mas vamos ler, então, 1 Pedro, capítulo 2, de 20 a 25. Diz assim o texto: Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Vamos orar. Nosso Deus, por favor, fale ao nosso coração com a Tua palavra nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Você já deve, com certeza, ter escutado algum pregador de televisão dizendo alguma coisa do tipo assim: pare de sofrer. Será que esse ensinamento é bíblico? Na verdade, a Bíblia vai dizer para a gente que não. Sempre a Bíblia diz para a igreja que aqueles que amam a Cristo e que desejam viver uma vida conforme a vontade de Deus neste mundo irão sofrer. Encontramos essa afirmação até mesmo da boca, da pessoa de Jesus Cristo, quando ele afirmou e foi registrado em João, capítulo 16, versículo 33, dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo também entendeu isso desta forma. No trabalho missionário que o apóstolo Paulo fez, passando pelas igrejas, diz o texto de Atos 14, 22, que ele foi fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, se você é daquelas pessoas que acha que o crente não vai sofrer, é porque ainda não leu primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Lá afirma o seguinte: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que encontramos na Bíblia não é um evangelho sem dor e sem sofrimento que a gente vê sendo pregado aí nos dias de hoje. Há na Bíblia a ideia de que nós vamos sofrer, porque não há uma promessa de Deus de que a sua igreja estará isenta de sofrimento. Deus sempre nos alertou a estarmos preparados para esse sofrimento, para algum tipo de sofrimento. Embora a gente não tenha uma promessa de ficarmos livres do sofrimento, temos na Bíblia direções seguras para a gente viver e para a gente enfrentar o sofrimento. Então, hoje, nós vamos pensar neste tema de sofrimento e glória sobre dois aspectos. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre o sofrimento e depois, como este sofrimento foi tratado na cruz de Cristo.
Muito bem, primeira ideia, ou primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: o sofrimento humano. Vamos ver, então, o que a Bíblia diz sobre a dor e o sofrimento humano. Em primeiro lugar, nós descobrimos que o sofrimento não é o real problema do homem. Uma das coisas importantes neste ponto é corrigir o conceito de homem sofredor para a ideia bíblica de homem pecador. Antes de ser um homem sofredor, o homem é pecador. E isso nos faz afirmar que o sofrimento humano é resultado do próprio pecado do ser humano, o que o torna inimigo de Deus por causa disso. Se há algo que devemos compreender, é que o problema do coração humano não é que ele seja vazio e necessitado, mas é que ele é enganoso mais do que todas as coisas, como registrou Jeremias, capítulo 17, verso 9. Quando compreendemos essa realidade, entendemos biblicamente que a prioridade do homem não é ficar livre de sofrimento, mas ser uma nova criatura em Cristo. É preciso aprender a ser fiel e obediente a Deus antes de ser livre de algum tipo de sofrimento. Por isso, queridos, a Bíblia nos ensina que Deus, a prioridade para Ele não é nos poupar do sofrimento, mas restaurar a imagem dele, a imagem de Deus em nós. E é isso que nós vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz assim, veja, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, observe que o alvo da nossa vida é sermos conforme a imagem de Jesus, sermos parecidos com Ele, termos restaurada a glória de Deus na nossa vida. Esse é o nosso alvo, é a razão da nossa existência, e só conseguimos isso em Jesus. Em segundo lugar, a dor e o sofrimento são intrusos no universo de Deus, e um dia eles serão abolidos definitivamente. É outra descoberta que nós fazemos das Escrituras. O mal entrou no mundo por causa do pecado do homem. A humanidade, então, é responsável pela entrada do mal. A dor que agora sofremos faz parte, de forma permanente, podemos dizer assim, da nossa existência enquanto estivermos nessa terra. Isso porque o pecado trouxe a maldição de Deus sobre ele. E nós lemos em Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21, é um texto grande, eu não vou ler aqui, que um dia essa maldição será removida. Outra coisa que você precisa considerar é que o nosso sofrimento pessoal pode ter causas diferentes. Em primeiro lugar, ele pode ser causado por outras pessoas. Pode acontecer que o nosso sofrimento seja por culpa de outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa uma esposa ou um marido que abandona o seu cônjuge, um motorista bêbado que mata uma criança atropelada, um homem que estupra uma moça. Nestas horas, você deve se encontrar com as pessoas e elas perguntam por que Deus permitiu tal coisa. A resposta que nós precisamos dar é que foram aquele homem, aquela mulher, aquele marido, aquela esposa, aquele assassino, enfim, foi o pecado deles que causou estas coisas. A outra causa pode ser eu mesmo. A gente sofre porque a gente peca. Perdi o amor do filho porque eu o provoquei. Estou doente por causa dos meus vícios, da minha ira, da minha inveja, da minha ambição sem limites. Consegue compreender? Pecamos e por isso sofremos as consequências. Vejam alguns exemplos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 29 e 30, Paulo afirmou o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram.
Ele falava sobre a ceia do Senhor nesse capítulo 11 de 1 Coríntios, prática muito comum nas igrejas até os dias de hoje. Mas o ponto em questão é que as pessoas adoeciam porque agiam de forma pecaminosa. Ele chega a dizer que alguns dormiam, um modo que ele tem de dizer sobre a morte dos crentes. Quando ele se tratava de pessoas que não eram crentes, ele dizia morreram, mas quando eram crentes, ele dizia dormiam no Senhor. E veja que ele está dizendo, olha, alguns crentes já morreram porque estão pecando nas suas ações. Lemos em Salmos 32, versículos 3 a 5, as palavras de Davi. É um outro exemplo. Veja, enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Observe que o rei Davi reconhecia que suas enfermidades eram resultado de seus pecados. Ele diz que o corpo definhava de tanto gemer. De dia e de noite ele sabia que a mão de Deus pesava sobre ele, de modo que ele ficou enfraquecido. É isso que o pecado faz conosco. Ele traz enfermidades na alma que vão chegando a atingir todo o corpo. E se não tratarmos a causa, que é o pecado, com base em reconhecimento desse pecado, arrependimento e a busca do perdão de Deus, em confissão, nós não seremos curados da enfermidade. É interessante olhar isso nas Escrituras. Mas há outra causa de sofrimento encontrada em nós, que pode ser Adão. Veja o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou ou veio a todos os homens, porque todos pecaram. Neste verso, Paulo explica que nós nos tornamos culpados em Adão e nos tornamos merecedores das consequências do pecado. Por isso as pessoas que amamos morrem. Por isso o nosso trabalho é tão árduo. Por isso somos tão injustos e tão maus uns com os outros. Porque temos em nós esse pecado original que veio inerente à raça desde Adão. O pecado trouxe à humanidade, ou de forma mais direta, a você e a mim, consequências terríveis. Mas ainda há outras causas para o nosso sofrimento. Satanás é outra dessas causas. Muita gente acha que apenas o diabo é o responsável pelo nosso sofrimento, mas como você está vendo comigo aqui até agora, Satanás é apenas uma das causas. Veja o que diz primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vou ler aqui. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse verso mostra que muito sofrimento pode vir também em função das ações de Satanás, do diabo contra nós. Jesus chamou o diabo de homicida em João 8,44. Vamos ler, diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus fazendo acusações a pessoas que queriam matá-lo e que mentiam sobre ele. Jesus também afirmou que Satanás aflige as pessoas com doenças. Veja em Lucas, capítulo 13, versículo 16, onde lemos assim, então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Também encontramos sobre Jesus o texto de Atos, capítulo 10, versículo 38, onde lemos assim,
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Estes textos servem para nos mostrar apenas alguns dos muitos sofrimentos que o diabo pode causar nas pessoas. Se você estudar a Bíblia, descobrirá ainda que Satanás faz acusações, que ele promove divisões na igreja, por exemplo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, trazendo assim muita tristeza, muito sofrimento às pessoas. Mas ainda há uma causa de sofrimento que muitos ignoram e até alguns podem não aceitar. É Deus. Vamos ler o texto de Ruth, capítulo 1, versículo 20. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De alguma maneira, ela estava certa, pois o mal que essa mulher sofreu fazia parte do plano de Deus. Deus usou esta mulher, a sua família, a sua história de vida, para que depois, por causa de Ruth, viesse lá na frente o rei Davi, e essa família, essas histórias e essas pessoas se tornaram os antepassados do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus estava dirigindo as histórias. Tudo que vimos até agora traz uma lição muito importante que eu preciso fazer você pensar nela agora. Aprendemos aqui que não se pode reduzir o sofrimento a uma única causa. Há várias causas para o sofrimento, há várias situações que a gente precisa avaliar, pensar e talvez tomar decisões e medidas à luz desses conhecimentos, à luz das Escrituras. Outro ensinamento importante sobre o sofrimento é que o sofrimento tem uma razão de ser. John Stott, o autor das nossas lições aqui, aliás, do nosso livro, né, ele deixa uma frase muito oportuna neste assunto que eu quero compartilhar com você. Deixe-me ler aqui. Sempre tem havido aqueles que insistem em que o sofrimento é sem sentido e que não podemos detectar absolutamente nenhum propósito nele. Mas os cristãos não podem seguir por este beco sem saída, pois Jesus mencionou o sofrimento como sendo tanto para a glória de Deus, como para que se manifestem nele as obras de Deus. Você lê isso em João 11, 4 e 9, 3. Diante dessas palavras do John Stott, podemos perguntar qual o propósito de Deus com o sofrimento. Precisamos entender que esse propósito é para o bem, mas precisamos também compreender qual é o bem ao qual Deus está nos direcionando. Porque o bem que Deus quer não é exatamente que a dor termine, que o sofrimento acabe, mas o bem de nos tornar semelhantes a Cristo. Ou, na linguagem do apóstolo Paulo em Romanos 5, versículos 3 a 5, ou Romanos 8, 29, sermos conformados à imagem de seu Filho. Muito bem, vamos então para a segunda parte da nossa lição. A solução oferecida na cruz. Nessa parte, o objetivo é ajudar você a compreender a relação que possa existir entre a cruz de Cristo e os nossos sofrimentos. E nós vamos resumir aqui os argumentos do John Stott, o autor do livro, sobre esta relação. John Stott apresenta 6 possíveis respostas. Vamos então a estas respostas que ele enumerou. Primeira delas, perseverança paciente. Devemos compreender a cruz como um estímulo à perseverança paciente. Como isso funciona? Sabemos que o sofrimento é um mal e, por isso, tendemos a resistir ao sofrimento. Mas haverá momentos em que precisaremos aceitar o sofrimento de forma realística. Veja o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. Deixe-me ler. Portanto, também nós,
Uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Observe o verso 2. Jesus, com foco na alegria da eternidade, suportou a cruz e desprezou a vergonha que estava passando para assentar-se à direita do trono de Deus. O verso 3, então, nos afirma que nós devemos ter Jesus como nosso modelo. Queridos, ao olharmos para a história, veremos que cristãos de todas as gerações, de todas as épocas, têm suportado o sofrimento e a dor, tendo Cristo e o sofrimento que ele passou na cruz como modelo, como inspiração, como motivação para que eles suportem as suas lutas e vençam e sigam até o dia que o Senhor os chamou, até o dia que o Senhor os levar para a eternidade. É muito importante pensar sobre esse aspecto de ter Cristo como modelo para a nossa vida. Outra resposta que John Stott traz para a relação entre a cruz de Cristo e o nosso sofrimento é a santidade madura. A cruz de Cristo nos leva ao amadurecimento na santidade. Há 3 exemplos nas Escrituras de como Deus usa o sofrimento com o propósito de nos conduzir à santidade. Veja, são 3 figuras. Primeiro é o pai que corrige o filho. Há muitos textos que falam sobre isso, mas eu quero destacar aqui Hebreus capítulo 12, do 5 ao 11. Eu vou ler aqui. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É muito interessante observar esta palavra do Senhor, comparando a ação dele em relação a nós como pai disciplinando o filho. Isso é muito bonito, que bom que a gente pode entender que o nosso sofrimento, muitas das vezes, é uma ação de Deus para mudar a nossa vida, para que, como diz o texto aqui, a gente seja participantes da santidade do Senhor. Outra questão interessante, a outra figura que nós aprendemos é a figura do ourives que refina o ouro. É interessante ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro
consolando os irmãos dispersos, né, pela região ali, se não me engano, da Ásia, os irmãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, sofrendo, muita gente morrendo por causa da fé. E Pedro diz, olha, isso é para comprovar que a fé que vocês têm é fé verdadeira. Ela está sendo como o ouro levado ao fogo para ser purificado, isso que está acontecendo com vocês, mas vai resultar em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus for revelado, quando ele aparecer novamente. Que coisa maravilhosa. A outra figura e última é o lavrador que poda a vinha. Encontramos essa ideia em João capítulo 15, de 1 a 3, quando nós lemos da seguinte maneira: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Não precisamos ter dificuldade em afirmar que Deus usa o sofrimento como um meio de graça, como nos ensina o Salmo 119, versículo 67, que diz assim: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua palavra. Veja que Deus vai usar situações difíceis, complicadas na nossa vida, para que a gente seja moldado ao caráter de Jesus, para que a gente seja mais parecido com Cristo, para que a gente seja mais santo, busque mais a Ele, para que a gente esteja mais perto dEle. Como disse certo pastor, a gente vai ter tanta intimidade com Deus que a gente vai ter cheiro de Deus. É isso que Deus quer da nossa vida, quando permite que o sofrimento venha sobre nós. Também a terceira resposta de John Stott para a relação entre a cruz de Cristo e o sofrimento é o serviço sofredor. A cruz de Cristo é um símbolo desse serviço sofredor. Assim como foi para Jesus, para a igreja também, sofrimento e serviço andam juntos. Jesus ensinou pelo próprio exemplo que a semente deve morrer antes de dar fruto e de multiplicar-se. Paulo nos deu um exemplo disso na própria vida dele. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo disse que estava sofrendo na sequência, né, o que Cristo sofreu, completando o seu sofrimento nesse mundo, na sua luta para que a igreja fosse edificada, para que pessoas fossem salvas, para que a obra do Senhor fosse concretizada nesse mundo. Se o servo de Cristo quer levar a luz às nações, quer proclamar o Evangelho, quer viver conforme a palavra de Deus nos orienta, essa pessoa vai sofrer. Essa pessoa vai ter que morrer antes de multiplicar-se, como se dá com a semente. A quarta resposta de John Stott para a relação entre a cruz de Cristo e o sofrimento é a seguinte: esperança e glória. A cruz de Cristo é a esperança da glória final e é essa esperança que torna o sofrimento suportável. É nessa visão de nos gloriarmos nas próprias tribulações, porque gloriamo-nos na presença ou na esperança da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 2, versículos 2 e 3. A quinta resposta de John Stott para a relação entre a cruz de Cristo e o sofrimento é a fé e o livro de Jó. A nossa fé é racional e a base da nossa fé é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a calamidade atinge as pessoas, a gente se pergunta como agir aqui com certa racionalidade. A gente encontra a resposta no livro de Jó. John Stott, o autor do livro, afirma que a atitude de Jó é uma mistura de autocomiseração com autoafirmação. Jó se defendeu, teve pena de si mesmo, afirmou-se a si mesmo e acusou a Deus. Mas quando nós lemos o capítulo 42 de Jó, versículos 5 e 6, nós percebemos que Jó mudou de atitude.
O que Jó viu que mudou o seu coração, que o moveu dessa autoafirmação e autocomiseração à autoentrega ao Senhor? Vamos ler o texto? Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, dizem assim: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É interessante que Jó foi convidado a examinar de novo a criação de Deus, a vislumbrar a glória do Criador nesse livro. E quando ele foi confrontado com as maravilhas da criação e com a revelação de Deus, do seu gênio criador, Jó ficou silenciado. Jó humilhou-se, arrependeu-se da sua rebeldia e voltou a confiar no Senhor. É o que nós acabamos de ler aqui nesta passagem. A cruz não soluciona o problema do sofrimento, mas nos dá um modo melhor de examinar os sofrimentos. Na cruz, Deus demonstrou o seu amor e a sua justiça. Nada supera o que Deus fez por nós na cruz. Portanto, é na cruz que temos uma ótica do quanto Cristo sofreu o nosso sofrimento, quanto ele sofreu por nossa causa e em nosso lugar, de modo que o sofrimento que nós temos nos dias atuais é nada se comparado com o dele. E isso deve ficar bem claro no nosso coração e mente. A sexta resposta de John Stott para a relação entre a cruz e o sofrimento é o sofrimento de Deus. Eu posso afirmar que esta sexta resposta é a mais importante, da minha opinião. Porque a cruz de Cristo é a prova do quanto Deus nos amou. Deus se fez solidário conosco, de forma pessoal e de forma amorosa. Ele se solidarizou com a nossa dor quando Jesus morreu naquela cruz. A capacidade que o sofrimento tem de nos ferir não está na dor em si, mas no aparente abandono de Deus. A dor é suportável, mas quando a gente acha que Deus está indiferente, que Ele não está ligando, que Ele não está se preocupando com o que a gente está passando, então isso não é coisa que a gente suporte. Isso nos incomoda. Mas quando esse pensamento chega, somos convidados a olhar para a cruz de Cristo e a nos lembrar que Deus não está indiferente ao meu sofrimento causado pela existência do pecado no mundo. Na cruz, queridos irmãos e amigos, Jesus sofreu por nós e em nosso lugar, e Deus sofreu com ele. A dor de Deus foi revelada de modo supremo na cruz do Calvário. Foi ali na cruz que nós descobrimos que o seu nome é verdadeiramente Emanuel, que significa Deus conosco. Na cruz de Jesus, o próprio Deus está crucificado. O Pai sofreu a morte do Filho e tomou a si mesmo a dor e o sofrimento da história. Eu quero, então, encerrar esta lição trazendo aqui uma das mais belas declarações de John Stott nesse livro, que diz o seguinte: eu mesmo jamais poderia crer em Deus se não fosse a cruz. No mundo real da dor, como se pode adorar um Deus que seja imune a ela? Ele deixou de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Nossos sofrimentos tornaram-se mais manejáveis à luz dos seus. Foi o que disse John Stott. Queridos, é fato que nós sofremos. Tem várias causas. Pode ser nós, outra pessoa, pode ser o diabo, pode ser até Deus agindo na nossa vida. O fato é que, ao olharmos para a cruz,
olharmos para o que Cristo sofreu por nós. Poderemos dizer, como o apóstolo Paulo, as aflições do tempo presente, daquelas que nós sofremos agora, não podem ser comparadas com aquilo que Cristo ganhou para nós na cruz do Calvário. O que Cristo sofreu foi muito maior, porque ele levou sobre si o pecado de todos nós. Nós somos gratos, somos salvos de graça, pela graça, por meio do que Cristo fez na cruz. Por isso a cruz é tão importante para mim e para você. Eu quero convidar você a crer e a depender de Jesus de todo o tempo na sua vida. Eu sei que a gente está vivendo tempos difíceis, momentos que colocam a gente cheio de dúvidas, mas eu sei também que se você olhar para a cruz, vai descobrir que não tem coronavírus, não tem sofrimento, não tem enfermidade, não tem morte de parente, não tem nada que se compare ao que Cristo passou por você, porque Ele te ama, Ele foi solidário à sua dor, Ele sofreu a mesma dor que você, e Ele quer trazer paz e alegria ao seu coração, Ele quer dar a você força para enfrentar a dificuldade e o sofrimento. Eu quero orar com você. Vamos fazer isso? Querido Deus e Pai, obrigado pelas pessoas que estão me ouvindo, assistindo a esse vídeo. Também aquelas que, porventura, assistirão em outro momento. Que o Senhor os guarde debaixo da mão poderosa e graciosa do Senhor. A operosa mão do Senhor, que trará bênção, que trará paz, alegria, que está agindo em favor de cada um de nós. Peço ao Senhor que guarde os meus irmãos e os meus amigos, que os ajude nesse tempo difícil, tempo de dor, tempo de perdas, tempos, ó Deus, em que a gente fica cheio de dúvidas, mas nos leve, ó Deus, agora para mais perto do Senhor, como cantávamos muitas vezes, quero estar ao pé da cruz, de onde flui uma rica fonte, doce, salutar, que vai trazer vigor às nossas almas, e vai nos ajudar a enfrentar o sofrimento e as lutas que estamos passando, e que nos faz em Cristo sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós agradecemos, Senhor, pela tua proteção e cuidado. Pedimos que o Senhor traga paz e alegria ao coração de quem está me assistindo e me ouvindo. Fala ao seu coração agora, por favor, e permita que, se alguém ainda não tem Jesus no seu coração, Senhor, está assistindo agora, por favor, convença-o de que ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para ser salvo, para ter paz, para ter certeza de salvação, para ter esperança da glória eterna, da presença com o Senhor na eternidade, de saber, ó Deus, que nenhum sofrimento desse mundo vai ser comparado ao que o Senhor tem guardado para nós na eternidade. Fala isso ao coração de quem me ouve e ainda não tem Cristo. E os que têm, fortaleça-os, que olhem para a cruz e saibam que o Senhor já passou todas as dores, todo o sofrimento que nós vivemos, o Senhor passou coisas piores. O Senhor foi solidário a nós, o Senhor nos ama e o Senhor está cuidando de cada um de nós. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você por estar aqui assistindo mais essa Escola Bíblica Dominical. Lembro a você que hoje, domingo à noite, estaremos encerrando a conferência Jesus Transforma a Minha Família, transmitida por Missões Nacionais, com o pastor Sam Tippett. Será hoje às 20 horas no templo. Então, nosso culto hoje, desse domingo, será um pouco mais tarde. Geralmente começamos às 19 horas ao vivo aqui no templo. Nós não teremos essa transmissão às 19 horas. Teremos a transmissão no Facebook, também no YouTube. A gente vai mandar o link para você, para que você possa assistir a conferência com o Sam Tippett a partir das 20 horas. Que Deus abençoe você, participe, compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, ajude-nos para que a gente tenha lá os 1000 inscritos e a gente possa transmitir os cultos e as programações também ao vivo, sem precisar de aplicativo de terceiro. Dá essa ajuda para a gente, nós precisamos disso, tá bom? Deus te fortaleça nesse dia, te dê paz ao seu coração. Muito bom estar com você. Te agradeço pela sua paciência comigo aqui, em me ouvir e em acompanhar essa lição. Forte abraço para você, até a próxima, se Deus quiser.